Olá, bem-vindos a mais um programa Urbanidades. Cláudio, boa noite, Cláudio. Boa noite, tudo bem? Boa noite, César. Estamos de volta. A gente teve um hiato aí de alguns programas, onde vocês tiveram a oportunidade de assistir outros programas da nossa série. São 40 já, não é? 40 programas. Que estão aonde, hein? Estão no nosso site. Que é www.programaurbanidades.com.br. Lembrando também que, além dos programas, existem algumas matérias colocadas no formato de blog no site. E existe também o podcast. De alguns programas que... O que é um podcast? Não é nada a ver com pó. Não é um pó que você passa no cast, não é nada disso. Não é nada disso. O podcast, na verdade, é uma gravação que você tem lá no formato MP3, que você pode ouvir. É como se fosse um programa de rádio quase, né? Exatamente. É uma extensão do programa que acontece aqui, uma entrevista um pouco mais detalhada com aquele participante, aquele convidado do nosso programa. Para a gente começar o programa de hoje, eu devo dizer que a gente está aqui na Jardim mais uma vez, uma consultoria em paisagismo aqui no Boqueirão, na Rua Goiás, número 16. Na tela você tem aí o Facebook da Jardim, onde você tem imagens e um pouco do trabalho que eles fazem muito bem feito. Bom, o programa de hoje, ele é um programa que tem muito a ver com você que está em casa, porque ele fala de uma coisa familiar, uma coisa que toda família tem que lidar todos os meses. Dívidas, né? Dívidas. Ou como lidar com elas, como trabalhar essa economia. Economia. Eu estava preparando o programa de hoje e eu lembrei de um pensador francês, aliás, nem sabia que era francês, porque o nome dele é Samuel Butler, eu achei que ele era americano, ou butler, quer dizer, mordomo até, podia ser um mordomo de alguém, mas o fato é que esse cidadão nos diz que todo o progresso da humanidade, todo o progresso do cidadão de uma cidade cidadão do que seria, né? É baseado no desejo que essa pessoa tem de viver além do seu orçamento. O que faz um pouco de sentido, né? Mas veja bem, é do desejo de viver além do orçamento, porque tem gente que vive além do orçamento mesmo, né? Tá falando comigo? Não sei, Cláudio, não sei. Então é o seguinte, sem muito mais nos demorarmos, vamos pegar a nossa convidada, trazer para cá? Você vamos busca ela na porta lá? Vou lá buscar. Então tá bom, então a gente... Claro. Alô. Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Tudo vai? bem, tudo bem. Obrigada. Aqui no meio, isso. Obrigada. Tudo bem, Elizabeth? Tudo bem? Como vai? Obrigado por ter atendido o nosso convite. Uma O tema alegria. era um tema recorrente nas reuniões de pauta, né? Essa questão da economia familiar, como as pessoas lidam com dívidas. Todo mundo tem que fazer isso, né? Nem todo mundo sabe como lidar com isso, né? A Elizabeth Bento, ela é economista, é isso? Perfeito. Professora universitária durante 23 anos na região, não é isso? Exatamente. E hoje trabalha numa empresa de transportes aqui da região. Muito tradicional. Muito tradicional. Como é que chama a empresa? Estrada Transporte. Estrada. Não é merchan, pode falar, não tem problema. E você soube que você desenvolve alguns cursos internos, né, para os funcionários, é isso? Perfeito, isso mesmo. Mas eu vou parar de falar aqui. Então, o que você faz? Então, vamos fazer o seguinte. Então, eu vou falar tudo, você vai falar perfeito o tempo inteiro e o programa vai ficar muito César, engraçado. deixa ela falar. Exatamente, Claro. é isso que eu quero que aconteça. Deixa ela falar. Bom, eu sou professora universitária há 23 anos na área de economia, dando cursos também em contabilidade, administração de empresas, marketing. E também tenho atividade, como os alunos brincam, né? Você só dá aula, você também trabalha. Eu também trabalho na Estrada Transportes como controller. E lá na Estrada Transportes, nós fazemos um trabalho direcionado para os funcionários, colocando sempre um tema toda semana para reflexão. E um dos temas que foi colocado há algum tempo, pouco tempo atrás, foi esse tema de finanças.
E esse tema de finanças exatamente é tudo que você ganha, o que você não gasta. Mas também nós temos lá trabalhos para treinamento dos funcionários em que esse tema também já foi colocado, onde as pessoas inclusive faziam o próprio orçamento doméstico. Então as pessoas aprendiam a distribuir as despesas, a verificar quais as possibilidades de economia. Isso foi feito no grupo de pessoas da empresa para mais de 400 pessoas. Então nós temos esta preocupação com os funcionários, porque um funcionário mais tranquilo, com as finanças mais equilibradas, também trabalha melhor. Que é a lógica, né? Uma pessoa com dívidas, normalmente ela dorme pior, claro. Ela tem mais preocupação e ela acaba desfocando do trabalho. Vai Então nós trabalhamos mesmo vai em querer cima aumento disso. o tempo todo também, né? Sim, parecendo que isso resolve, isso não resolve. Não resolve. Você aumentar o seu salário, pode ser que não resolva e pode ser, na verdade, até que cause mais transtornos ainda se a pessoa não souber trabalhar as suas despesas. A lógica é essa. Interessante. Agora, eu tenho bastantes perguntas aqui para fazer para você. Uma delas seria, a gente fala em orçamento familiar, né? Às vezes os dois trabalham, os dois têm a sua própria receita, né? Como é que se lida isso, assim? Às vezes eu conheço casais que um quase que oculta um pouco a receita que tem do outro, porque ele quer ter uma reservinha para poder gastar uma coisa, ele tem vergonha de dizer para o outro que vai gastar. Eu imagino que haja muitas histórias aí, não é isso? Existem muitas histórias. Há alguma orientação bem antiga dizendo que uma família só vai para frente quando tem um bolso só. Então, é assim, existem pessoas que fazem essa distinção, é verdade, mas um casamento é Uma comunhão. É uma comunhão, inclusive da parte financeira. Então, quando existe esse trabalho bem feito, existe um bolso só. E no bolso só é o quê? Um orçamento só. Todo mundo sabe quanto se ganha e se fazem planos conjuntos. O que se vai fazer com este dinheiro, o que se vai comprar, o que não se compra agora, o que se vai fazer no futuro. Isso funciona realmente muito melhor. Mas exige muita maturidade das pessoas, porque a parte do bolso ela é muito delicada e as pessoas muitas vezes acham que o dinheiro é meu, então eu não tenho que dar satisfação. Mas no casamento, na verdade, você tem que dar satisfação sim. Ou aquela relação que muitas ele... coisas, inclusive dessa. Não, César, só uma coisa. Um dos dois tem que ser o controller, né? Tem. Exatamente, exatamente. Quem é o controller normalmente? Eu conheço vários casais. Muitas vezes é a mulher, muitas vezes é o homem. Depende de quem tem a mais habilidade. Eu queria que você pontuasse, assim, até para o telespectador, o que é um controller como função? O que ele controle faz? como função, ele acaba trabalhando, avaliando toda a parte de planejamento estratégico da empresa, ele auxilia a direção, então ele corre atrás. Mas então, ele como função ajuda. em casa seria o quê? O casamento é sempre a mulher sim. que é o controller? Não. Não é. Não. É muito comum que seja a mulher, mas muitas vezes é o homem mesmo, exatamente. Que ele tem muita habilidade nessa questão de dinheiro, de aplicações, de investimentos. Ele não usar cartão de crédito. Exatamente. O homem, muitas vezes, ele tende a ser mais controlado com questões assim menores. Muitas vezes ele tem desejos assim bem amplos, bem gigantes, e aí é o carro, é a casa. Então ele trabalha muito mais com esses aspectos ditos maiores, de longo prazo. Mas assim, depende muito do perfil. Isso não é regra, mas nós temos assim mulheres que elas pensam muito mais nessa questão de longo prazo do que de curto prazo. Então mulher, normalmente nós dizemos que ela quer casa. Ela quer bens, ela quer segurança. E o homem é muito mais afeito ao risco, que é inerente à própria persona. Ao whisky às vezes, né? Ao risco. Quando o risco falha, você vai ter o whisky como solução. Bom, a gente vai para o intervalo e no próximo bloco ela vai nos dar aqui algumas orientações familiares e eu sei que tem umas perguntas que a gente tem que fazer para saber como se direcionar. Né? Então, vamos saber quais são essas perguntas quando a gente voltar depois do intervalo aqui.